Voltamos com Conversas Cruzadas. O nosso ponto de partida foi a movimentação no Ministério de Dilma Rousseff, os sinais que podemos estar interpretando desta troca de ministros mais recente, as que vão ainda acontecer, e o fato de Raupp, o gaúcho, ser alguém de perfil eminentemente técnico. Isto estaria a indicar uma tendência, e o que se espera a partir do segundo ano do governo de Dilma. E resultou do debate até a possibilidade da indagação que eu trago como provocação para este bloco. Será que não deveríamos, então, estar cogitando de uma reforma ministerial, não com troca de ministros, mas com enxugamento da estrutura? O deputado Marquesan diz que tem ministério demais. Bom, eu realmente acho que tem ministério demais e acho que vai ampliar a máquina pública. Eu acho que essa é sempre uma visão do Partido dos Trabalhadores, especialmente com esses cargos que foram aqui falados pelo professor André Marenco, esses cargos de nomeação político-partidária e ideológica, que não são técnicos de carreira, de estrutura, de conhecimento daquele local específico que eles trabalham. O exemplo aqui foi que o Tarso fez. Os 3 primeiros projetos do Tarso foi de aumento salarial de 100%, 200% para aqueles servidores de nomeação político-partidária e ideológica, ou seja, de livre nomeação. Vou indicar porque é do meu partido, meu companheiro, ou da estrutura político-partidária que me sustenta. Então, eu acho que vai haver sempre, permanente, constantemente, esse inchaço. Segundo, a Dilma já disse que não acha necessário diminuir 40 ministérios. Ela já se manifestou nesse sentido. Vai manter. E sem essa mudança de diminuição, para tu poderes organizar, como é que tu despacha com 40 diretores numa empresa? Como é que tu controla? Ou é absolutamente inútil aquele ministério, que tu nunca despacha com ele, ou ele está, ou certamente ele está fora do teu controle, e qualquer controle político, administrativo, ético, cabe moral... na mesa aquela? Parabéns. Já é grande aquela mesa, né? Deve ter 3 linhas de cadeira, né? De cadeiras. Enfim, então, essa mudança estrutural, evidentemente que eu acredito que deveria ter. Não ocorrerá. Segundo, uma mudança de gestão, que era a grande expectativa da Dilma. Mas a Dilma não é gestora, ela é chefona. A Dilma manda, a Dilma chuta portas. Mas eu ainda não vi a Dilma demonstrar uma gestão. E o exemplo é o PAC. Um fracasso de execução. A cada ano, um fracasso nos seus percentuais de execução. E isso são dados, são fatos, não são argumentos, são fatos, né? E terceiro, a transparência. E aí, com essa estrutura política, Brito, que hoje existe lá, com isso que eu vejo em Brasília, e aí vai uma questão muito pessoal. Brasília é realmente algo que desgosta o cidadão que vai lá. Porque ela é uma estrutura muito grande, muito rica, muito longe da sociedade. Não é possível controlar, saber, conhecer, buscar tudo. Já tinhas vivido lá na infância, né? Eu vivi na infância 10 anos, mas hoje eu estou dentro da máquina. Então? Eu fui para lá porque eu tenho vontade de transformar, Brito, porque eu tive a oportunidade e eu acho Mas realmente a cidade é... A cidade tem segurança, tem um trânsito bom, uma estrutura, mas eu digo a estrutura pública... O que os chefes dos governos, dos poderes e dos órgãos fazem, um não se mete com o outro. Como é que os deputados vão se meter com algum poder, do jeito que estão, que tem comprometimentos? Como é que os ministros, esses aqui, a cada mês que tem um gigantesco número de corrupção dele e de todos os seus assessores, com que legitimidade ele vai fiscalizar alguma área? Né? O judiciário com essas denúncias agora, o Ministério Público que nunca fez nada de ação contra políticos e integrantes do alto escalão do executivo, o exemplo é o mensalão. Então, isso efetivamente torna impossível e inviável aquilo que eu acho que seria a principal reforma, que faria uma mudança de gestão em qualquer governo, de qualquer partido, de gestão, de resultados, de combate à corrupção, que seria a reforma da transparência. Não há espaço em Brasília para isso. No caso do mensalão, apenas para situar como fato,
O Ministério Público ofereceu denúncia e a coisa está emperrada agora no julgamento no Supremo. Mas o que dizem é que o Ministério Público ofereceu uma denúncia, primeiro, que tecnicamente é muito fraca, e segundo, que é equivocada. Que o ministro da Justiça do Lula, agora advogado, já apresentou uma preliminar, eu já não advogo há muito tempo, de que num processo onde existem réus que não têm foro privilegiado, eles não podem ser julgados junto com os outros que têm foro privilegiado. E com esta preliminar, ele vai acabar com o processo. Vamos discutir uma década sobre isso. Ou seja, vai prescrever. Bom, eu recordo do caso Collor, o Procurador-Geral da República, Aristides Junqueira, ofereceu uma denúncia que o Supremo Tribunal Federal fulminou por inépcia. Realmente aconteceu assim. Então é mais ou menos o que se repete agora, com dados técnicos que vão apenas emperrar o julgamento. Agora não há mais acordo. Agora a divergência. Terminou aquele saudável. Exatamente, saudável divergência, sem dúvida. E aliás, aqui, deixa até eu fazer uma referência. Acho que o acordo acenado pelo Balestro ao Marquesan tem a ver com a sua atual função no PT. Ele era vice-presidente, hoje ele é secretário de comunicação. Então é diferente. Então, está certo. Mas agora voltou o vice-presidente. Mas assim, evidente que agora, com o deputado Marquesan, porque eu tenho respeito, enfim, é evidente que temos inúmeras divergências de projeto ideológicas e que são saudáveis. Eu acho que sim, há ideologias diferentes. Sim, há projetos diferentes, o que não impede o debate democrático, enfim, de ideias. Mas, primeiro, quando ele cita em relação aqui ao governador Tarso, eu vou reproduzir aqui uma frase do governador Tarso sobre a criação de funções da Assembleia Legislativa. Eu não fui eleito defendendo o Estado mínimo. Houve quem na eleição defendesse o Estado mínimo. Perdeu a eleição. Eu defendo um Estado forte. Isso o governador Tarso aqui. E é verdade. Sim, há diferenças. Há diferenças daqueles que defendem o Estado mínimo. Há diferenças, que é no nosso caso, que defendemos sim um Estado mais forte, um Estado indutor do desenvolvimento. Esse é um projeto do Partido dos Trabalhadores. E de outros partidos também. Não, fundamentalmente concursos públicos que nós tivemos no governo federal. Ampliamos sim o número de funcionários públicos, sim, com concurso no governo Dilma, no governo Lula, e ainda fundamentalmente no governo Lula, e também há concursos em curso no governo Dilma, porque sim defendemos um conceito de Estado diferente do que o PSDB defende. O PSDB defende outro, por exemplo, a questão dos ministérios. Eu aqui fiz questão de citar, quando o Marcelo citava a questão dos ministérios, que eu já vou entrar nesse debate, o governo Collor tinha 9 ministros. Então, sob o ponto de vista da eficiência da máquina pública, foi o melhor governo que já tivemos. Eu tenho certeza, e acredito que a maioria da população brasileira também, de que o governo Dilma é um governo muito superior ao governo Collor. Nós tivemos aqui essa... E o governo, por exemplo, quando se fala em extinção de ministérios, nós vamos extinguir quais ministérios? A igualdade racial, o Ministério da Igualdade Racial, que tem importantes ações de combate à discriminação racial, está cotado o senador Paim. Senador Paim. O Ministério das Mulheres, que tem importantes políticas de combate à discriminação de gênero. Esse é o debate. Claro, podemos chegar à avaliação, mas a estrutura, no que diz respeito, quando normalmente se fala em extinção dos ministérios, em relação ao governo Dilma, se citam esses ministérios. E claro que aí há sim também uma grande divergência de concepção entre o governo, entre o Partido dos Trabalhadores e entre a oposição. E nós sim defendemos as políticas de afirmação de gênero, as políticas da inclusão racial, o que acredito que a oposição também defenda, mas nós entendemos que temos que sim ter uma estrutura de Estado, né, que conduza essa política. Né? Por isso sim que eu acho que há debates que são feitos, que às vezes nós criamos algumas, vamos dizer assim, falácias em torno deles. Né? Há debates, o que não significa que o número de ministérios ou o número de funções tem que ser absoluto, claro que não. Eu acho que o governo tem que ter permanentemente, ele tem que estar num processo de mudança e de transformação, não existe a perfeição. Veja só, se alguém propusesse assim, vamos governar com o dobro de ministérios que Collor governou, passaríamos de 9 e 10 para 20.
E poderia fazer o discurso ao revés. Vamos governar com metade do ministério de Dilma. Iríamos de 40 para 20. Eu acho que isso não é o central, é isso que eu quero dizer. Esse debate sobre ministérios não é o central. Pensei que fosse o principal termo. Que não é, evidente que não é esse debate central. Assim como nós temos também, e aqui eu quero fazer referência, e eu tenho certeza aqui que o deputado Marquesan também sabe disso, boa parte, e não só na estrutura do governo federal, nas estruturas dos governos estaduais, nas estruturas dos governos municipais, que há correções a serem feitas, relação a CCs ou não, etc, etc. Bom, isso é um debate que nós temos que enfrentar e fazê-lo. Mas que boa parte dos números quando apresentados, Marquesan, eu sei que tu sabes disso, dos números quando apresentados os ICCs, estão excluídas as funções gratificadas dos servidores públicos, que são específicas para servidores de carreira. Estou falando de um modo geral dos governos. Isso é no governo federal ou é no governo de São Paulo? Tá? Que são funções ocupadas, e boa parte delas, funções específicas para os servidores de carreira. Tá? Então, acho que isso, eu acho que há argumentos que nós temos, razões, não estou aqui, estou colocando um elemento para o debate. Tudo bem. Eu acho que isso nós temos que, esse debate do número de ministérios, certamente ele não é um debate central para o desenvolvimento do Brasil. Funções gratificadas e CCs, só há uma forma de se corrigir: ingresso exclusivamente pelo concurso público, redução drástica dos cargos em comissão e nas carreiras, sejam elas quais forem, remuneração por parcela única denominada de subsídio, impedidas quaisquer outras repercussões. Olha, eu ouso duvidar que exista em alguma carreira a remuneração única e exclusiva por subsídio. Ouso duvidar que no Brasil e no Estado do Rio Grande do Sul exista, mesmo aquelas que a lei determina, uma remuneração única. A remuneração por subsídio admite apenas a gratificação da substituição. Agora, tempo de serviço, função gratificada... Substituição, chefia... essas coisas aí que tem que ser eliminadas. Pois é. Mas então eu digo, não existe isso. Eu, particularmente, em algumas carreiras, acho que há de ter desempenho. E quando acontecem, eventualmente, estas gratificações, jamais incorporáveis. Não pode incorporar. Enquanto houver a prestação do serviço. Não aquela coisa que se tenta ainda corrigir, sai das fileiras da brigada, vai para a Casa Civil como assessor, fica ali uma semana... Incorpora 2.000. Incorpora e depois faz um concurso para uma carreira na magistratura e traz tudo isso junto. Isso já está corrigido. Marcelo Suano. 20 ministérios, 40 ou 9? Eu acho que essa questão que está sendo colocada, ela desvia o foco central. Tá. O problema não é o número de ministérios. É saber, afinal de contas, qual é o projeto geral para o país e quais são os temas estruturais sobre os quais você precisa ter administradores e gestores que te auxiliam. E isso não está definido. Porque o número de ministérios não está sendo configurado, pelo que nós estamos vendo aí, não é para resolver os problemas da sociedade. Ele está sendo apresentado para resolver os problemas de articulação política, são os problemas políticos e de poder pessoal. Essa é a questão. Financeiros. Esse é o grande problema que traz, e eu falo aqui não como cientista político, eu falo como cidadão, porque quando eu vou pagar o meu imposto, a questão que eu quero saber é para que eu estou pagando meu imposto que vai para um ministério que não serve para nada e foi criado para acomodação de coligações. Apesar de nós vivermos numa estrutura de presidencialismo e coligação, isso até desvia o assunto para um campo teórico que não vai no problema concreto. Aí eu vou tentar voltar ao problema da Dilma. A Dilma vive um momento em que nós vamos ter a eleição para prefeitos. Não pode haver escândalos. Muitos escândalos no ministério que ela herdou. Ela não montou aquele ministério. Ela interferiu. Não está tentando montar agora? Eu não acredito que ela esteja tentando montar. Eu acredito que ela esteja tentando sobreviver nesse momento em que ela não pode ter problemas. Porque se ela... recentemente eu ouvi um grande analista que apresentou uma tática que está sendo apresentada ao governo para resolver a questão da porteira fechada. Como é que ela faz para não brigar com a coligação e para resolver o problema de dar uma funcionalidade para aquele treco, aquele troço que está ali que ninguém sabe para que serve. Ela mantém o cargo político e exige que todos o segundo escalão embaixo seja de técnicos que vão responder não diretamente ao ministro, mas responder a um assessor específico.
ela garante a estrutura, dá uma funcionalidade, dá uma eficiência para aquilo. Entendeu? E cria uma centena de assessores específicos para atender os técnicos de 40 ministérios. Quando tu vês isso, tu diz, a Dilma está certa ou está errada? Curiosamente, dentro da perspectiva do poder, ela está certa porque ela está sobrevivendo numa estrutura em que no limite ela se percebe sozinha. Ela tenta se descolar um pouco do Lula, mas ela não pode se descolar, porque não é a questão dela dever a eleição para ele. É que o Lula deu uma força política grande no país. Isso está certo, correto, numa leitura maquiavélica. E até eu respeito o Maquiavel, porque o Maquiavel está certo naquilo que ele fala. Exatamente. Apenas ele é mal lido. Ele é mal lido, entendeu? Mas eu concordo, ela tá correta, porque ela está se preservando, ela está garantindo a sobrevivência dela. Nesse sentido, ela está sendo extremamente inteligente. Sem a pretensão de ter lido bem, sem qualquer pretensão nessa linha, mas a minha referência a Maquiavel foi nesse rumo. Exatamente. Agora, só fazer mais um comentário a respeito de, por exemplo, das ações que a Dilma está fazendo. Veja, quando tu olhas isso, tu não vês a preocupação dela em fazer uma reforma. Ela não tem reforma, aquilo ali não é reforma. Não é. O Haddad saiu por quê? Porque o Haddad vai concorrer a prefeito de São Paulo, só por isso. O Haddad não saiu. E detalhe, qualquer pessoa que pergunta, eu quero que chegue para o cidadão no meio da rua, chegue para um corpo de técnicos, chegue para... não vou falar professor, porque a universidade toda ela já está... Toda não, seria uma bobagem falar isso, mas parte significativa da universidade acompanha e aceita o procedimento como está configurado aí. Mas se você chegar e pergunta assim, o que foi que o ministro Haddad fez que você olha de relevante? Você apresenta só os tombos, você não vê alguma coisa, mas aquilo que é estruturado, as universidades federais foram criadas, os projetos foram feitos, as pessoas não sabem. Nem que tentem buscar, não encontrarão. E por mais que o Fernando Haddad, o ministro Fernando Haddad, tem uma qualidade técnica excepcional, ele é um homem político. Essencialmente político. E ocupou o cargo porque ele é um bom político. Aliás, ele é elegante, ele é charmoso, ele é simpático, ele ri, ele é sedutor, ele é tudo isso. E é o cara que diz, pois não, comandante. E como me disseram lá no Congresso, tá bem que tu consegue umas crechezinhas depois, Marquesan. Bom, por falar no Enem, que eu brinquei aqui fazendo um jogo de palavras, o Enem hoje está vivendo agora uma outra situação tumultuária. A Justiça Federal no Ceará deu aos que concorreram o direito de acesso às redações. Todos que fizeram redações querem ver a redação corrigida. Que é o mínimo, né? Bom, a Justiça Federal, agora no centro do país, negou esse direito, aceitando a alegação do Ministério de que é fisicamente impossível. Eu fiquei horrorizado com isso. Mas eu quero provas. Eu quero a minha prova. Claro. Ou então não bota a redação na prova. Eu só quero botar uma frase, é rápido, até para trazer um problema que mostra como, porque a Dilma tem... O Marenco não falou. Não, e o Marenco vai gostar até. Por exemplo, o Lula tem uma força política muito grande. O Lula, para o partido PT, foi a pior coisa que foi criada, porque é um mito que hoje o PT fica dizendo, minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, como é que eu faço para me livrar desse espírito que está aí? O Balesso responde no outro bloco sobre isso. Marenco. Eu acho que o nosso debate aqui, ele está convivendo com duas teses que eu tenho dificuldade para encontrar correspondência delas com a realidade. Né? Isso em grande a sua parte e a de quem? É o que a ciência faz, que diferencia talvez a ciência da política, em busca de comprovações, evidências. A primeira, se nós pegarmos alguns países, pegar um pequeno grupo, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Holanda, o que eles têm em comum? São países que têm alto IDH, altíssimos, mais elevados no mundo. Os mais baixos índices de desigualdade. Além da posição geográfica. Além da posição geográfica. Mais baixos índices de desigualdade no mundo, estabilidade social. As mais baixas índices de corrupção medidos pelo Banco Mundial ou pela Transparência Internacional. E são todos oriundos dos bárbaros. E o que mais eles têm em comum? Todos, esses quatro, poderia citar mais alguma coisa? Tem os gastos do governo central são superiores a 40% do PIB. Grande Estado. Eu diria mais uma coisa em comum. Todos têm uma tradição social-democrata muito forte. Governos social-democratas, por muito tempo, reforçaram o Estado que gasta muito. E, por gastar muito, reduziu a desigualdade, melhorou os indicadores sociais, reduziu a corrupção. Eles gastam certo. Por quê? Qual é o tema aqui? Né?
Quer dizer, essa ideia de que há uma relação inversamente proporcional entre o tamanho do Estado e a eficiência ou a transparência é falsa. Ela não encontra correspondência, evidências, isso que a ciência busca, isso que diferencia ciência de religião, de palpite, de opinião, de conversa furada. Evidências. É possível isso em política? A política tem uma outra lógica. Pois ela tem. Por isso que talvez muitas vezes nós tenhamos de olhá-la por um outro ângulo, com outro nível de distanciamento. Então eu acho que, como já foi dito aqui, se é 9 ou se é 40, não importa. Inclusive que nós temos que considerar que, por exemplo, quantos ministérios tem a Índia? Se me permite uma parte aqui, André. Ninguém está falando em gastos. Você está falando em inchaço da área de pessoal. Por isso exatamente nível de nomeação. Investimento público, deputado, é saudável em qualquer lugar do mundo. Exatamente, por isso que eu estou dizendo que a questão central é pensarmos em investimento público e investimento eficiente. Por onde vai isto? Eu acho que há duas grandes reformas a serem feitas no país. Eu discordo, por exemplo, da agenda proposta pelo PT, com a ênfase dada à reforma eleitoral. Não acho que seja importante ou que produza os efeitos esperados. Agora, acho que há duas grandes reformas a serem feitas no país. Uma reforma administrativa que não é igual à reforma proposta pelo PSDB. O PSDB cometeu um grande erro durante seu governo ao colocar a questão da estabilidade como centro da sua reforma administrativa. Por quê? Porque quando tu quebra a estabilidade, exatamente tu abre a possibilidade que, como por exemplo nos Estados Unidos, no início do século XX, que cada partido ao entrar simplesmente mude tudo, mude todo o serviço público. Agora, é preciso uma reforma, no serviço público que associe profissionalização com eficiência, com mérito, que associe recompensas salariais com mérito. Mérito é fundamental. Eu acho que é importante estabilidade para preservar a profissionalização do serviço público, mas só estabilidade sem mérito, é um incentivo à leniência, enfim, a uma não eficiência do serviço público. Uma segunda reforma fundamental, e aqui eu dou mérito ao deputado Marquesan, é a reforma do judiciário. Por que tu não concordou exatamente com a reforma do PSDB, com a estabilidade do servidor público? Exatamente. A ideia de fim da estabilidade, ela tem um risco no sentido de abrir as porteiras para que cada partido, ao entrar no governo, simplesmente possa recompor tudo. Brutal. A estabilidade é fundamental. Só a estabilidade, como no Brasil, é limitada. É preciso ter estabilidade associada a mérito. Mas essa foi a proposta do PSDB, né? Estabilidade com a possibilidade de perder cargo por avaliação. Não era só avaliação. Não era só avaliação. Segundo, eu acho que uma reforma fundamental é a reforma do judiciário. Como eu disse, eu dou mérito ao deputado Marquesan, que propôs esse tema na agenda. O judiciário no Brasil, tal como ele é hoje, é um problema muito sério. Ele é uma caixa preta, ele tem pouca transparência e pouca eficiência. Ele precisa ser mudado, inclusive, para que tenhamos probabilidade de punição maior, eficiência maior, rapidez maior na justiça. Eu só quero terminar discutindo uma segunda tese, talvez possa retomar no próximo bloco. Nós estamos discutindo o governo Dilma como se fosse um governo em crise. Ele é um governo que 3 em cada 4 brasileiros avaliam positivamente. Uma pesquisa dessa semana do IBOP, 76% dos cidadãos brasileiros dizem que estão satisfeitos com a sua vida. Há uma série de indicadores, foi falado aqui, educação. Por exemplo, eu lembraria de um indicador, e aí eu tomaria um ponto de concordância com o professor Suano. Por que o Mercadante, de alguma forma, deu certo na ciência e tecnologia? Porque ele teve ali uma estrutura, órgãos fortemente técnicos, que ele, de alguma forma, por que Tarso Genro, que era um político, conseguiu implementar um conjunto de mudanças que produziram efeitos? Eu vou mencionar 2 indicadores desses efeitos. Porque também o Ministério da Educação tem um conjunto, tem universidades, tem um conjunto de órgãos fortemente técnicos, digamos assim, insulados a uma certa clientelismo, etc. 2 indicadores em relação à educação que eu acho que são significativos e que são pouco lembrados. Em 2002, os gastos com educação em relação ao PIB representavam 3,9%, e hoje representam 5,1%. Não é um aumento necessário ainda em relação
as demandas de educação no país, mas é um aumento de 30% real em relação ao PIB. E o segundo dado que é muito interessante é o seguinte: um dos grandes problemas que vários governos têm mencionado é o desequilíbrio nos investimentos entre educação básica e educação superior. Educação superior em qualquer país do mundo é muito mais cara, né? Em geral, em economias desenvolvidas, etc., a relação entre educação básica e educação superior está entre 2,5 e 4 vezes, ou seja, quanto se gasta mais na educação superior. No Brasil, em 2002, essa relação era 10,1 e hoje ela é 5, ou seja, o desequilíbrio entre educação básica e educação superior, de alguma forma, aproximou-se muito mais de países desenvolvidos. E eu acredito, em grande parte, há um conjunto de políticas que vem sendo feitas, né, no Ministério da Educação desde 2005, pelo menos com Haddad, sobretudo com Haddad. Muito bem. Esses dias, em um canal alternativo, em uma TV fechada, acho que foi Globo News ou GNT, um desses canais, um repórter estava em Londres e conversava sobre Brasil e Inglaterra, etc. E os jovens londrinos disseram ao repórter: mas vocês estão no paraíso, vocês tiveram o Pelé, vocês têm o futebol, vocês têm o carnaval, vocês têm Lula. Diziam os jovens para o repórter. O repórter falou: muito bem. No bloco que nós estamos encerrando, o Suano disse: Lula é um mito. O azar do PT foi o Lula. Dá para traduzir assim a tua frase? Basicamente. Dá. Bom, então o Balestro vai abrir o próximo bloco respondendo sobre o mito Lula. Já voltamos.